Olá, alunos, EJA quinta fase, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática, professor Jean falando. Então a gente vai dar sequência aos nossos estudos da matemática, tá certo? Vamos ver então o conteúdo da nossa aula de hoje. Então a gente vai estudar a potenciação de números naturais, aula 69, tá certo? Potenciação de números naturais, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Beleza? Vamos lá então começar? Vamos ver o conteúdo da nossa primeira cartela, onde nós temos a definição, o conceito sobre potenciação de números naturais. Então, olha o que diz, assim como na multiplicação corresponde, assim como a multiplicação corresponde a uma série de parcelas de soma, potenciação corresponde a uma série de produtos. Então, a potenciação nada mais é do que uma multiplicação sucessiva, tá, pessoal? Vejam, eu tenho A elevado a N. A elevado a N, é a mesma coisa que A elevado ao número de vezes que eu quero multiplicar, tá certo? Então, se eu tenho, por exemplo, A elevado a 3, isto significa que eu vou multiplicar esse A, que é a base, vou multiplicar 3 vezes. A vezes A vezes A, tá certo? E assim por diante. Esse A será a nossa base, ok? O B é o expoente, tá certo? E o C é a potência, tá? O C aqui é a nossa potência, que nesse caso aqui, o B está sendo representado pelo N, ok? Na próxima cartela, nós já temos alguns exemplos de potenciação. Vejam, eu tenho 2 elevado a 3. Veja que 2 é a nossa base, tá? E o 3 é o expoente. O que significa 2 elevado a 3? Significa que eu vou pegar esse 2 e multiplicá-lo 3 vezes. Olha só, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Essa aqui é a minha potência, tá certo? Outro exemplo, 3 elevado ao quadrado. O que significa 3 elevado ao quadrado? Significa que eu vou pegar esse 3 e multiplicá-lo 2 vezes. 3 vezes 3, que é igual a 9. Viram só como é simples, Fácil. Potência é fácil, tá? Logo, 2 elevado a 3, claro, é diferente de 3 ao quadrado, de 3 elevado a 2, ok? Então, vamos ver mais alguns exemplos. Olha só. Propriedades da potenciação. Produto de potências de mesma base, Então, percebam que aqui eu tenho as bases que são iguais, tá certo? E os expoentes, eles são diferentes. Podem ser iguais também, tá? Mas, normalmente, eles são diferentes. A única coisa que nós temos igual aqui são as bases, tá? Quando isso acontece, pessoal, onde eu tenho duas bases iguais separados por uma multiplicação, tá? Eu vou repetir a base e somar os expoentes, tá certo? Essa é uma das propriedades da potenciação, tá bom? Onde eu tenho ali as bases que são iguais, percebam, A vezes A elevado a M vezes A elevado a N, tá certo? É igual a A elevado a M mais N, tá? Professor, mas como isso funciona com os números? Vamos ver com os números então? Olha como é que vai ficar os números. Vejam, eu tenho a base, que é o 2, Veja que as bases são iguais e os expoentes aqui, são diferentes. Então, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Veja que o resultado vai dar 2 elevado a 8, ok? Então, essa é a primeira propriedade que eu quero que vocês anotem, tá bom? É uma propriedade muito importante da potenciação. Bases iguais, na multiplicação você repete a base e soma os expoentes. Muito bem. Vamos ver o que acontece agora na divisão. Divisão de potências de mesma base. Vejam, as bases novamente são iguais, ó. O que eu vou fazer? Vou repetir a base novamente, só que agora eu vou subtrair os expoentes. Olha o exemplo numérico aqui. Base 2, base 2. Repetir a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 5, tá certo?
essa é a segunda propriedade, tá certo? Que eu quero que vocês anotem aí para ter no caderno de vocês, tá bom? Vamos para a próxima propriedade agora, que é potência de potência. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. Eu tenho a base A, né? Essa base ela está elevada a um expoente, ok? Essa base tem um expoente ali. Só que fora do parêntese eu tenho um outro expoente. E agora, como é que a gente resolve isso? Muito fácil, pessoal. Basta multiplicar B vezes N. Multiplica B vezes N. Olha como é que vai ficar o exemplo numérico. Então, eu tenho aqui a base que é 5, tá? 5 elevado a 2 é elevado a 3. Vejam, potência de potência. Como é que resolve? Você vai repetir a base, tá? E vai multiplicar os expoentes. Apenas isso também. Então, vai ficar 5 elevado a 2 vezes 3. 5 elevado a 6. Tranquilo demais, né, pessoal? Algumas das propriedades da potenciação que nós estamos apresentando para vocês, tá? Onde essas propriedades vocês vão usar muito durante os exercícios, tá? Por isso que é importante a gente saber as principais, pelo menos, tá? Que é para quando a gente for fazer o exercício, a atividade, a gente conseguir sair do lugar, tá? Porque se você for fazer uma atividade, um exercício e cair numa propriedade dessa daqui, você tem que aplicar a propriedade para você poder seguir com o cálculo. Fechado? Vamos lá ver a propriedade da potência de base 10. Olha o que diz a potência de base 10. O que é a potência de base 10? Vejam, como o próprio nome diz, a base ela é 10. Tá? Então vai ser 10 elevado aqui a um expoente qualquer. Veja que eu tenho 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3 e tal, né? Nós já sabemos que 10 elevado a 3, por exemplo, é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10. Tá? Isso aqui vai dar quanto? 1000, não é? Então, a propriedade de base 10 é uma das mais fáceis que tem, porque basta nós acrescentarmos os zeros. Tá? Então, se eu tenho 10 elevado a 3, basta eu pegar esse 10, né? E acrescentar mais 2 zeros, então vai ficar 1000, né? São 3 zeros. 10 elevado a 3 são 3 zeros. 10 elevado a 2, 2 zeros. 10 elevado a 1, apenas um zero, tá bom? É uma das formas que a gente tem, tá? Para aplicar essa propriedade com um pouquinho mais de rapidez, tá? Vejam, 10 elevado a 3. Eu posso fazer a multiplicação, como nós já sabemos, né? 10 vezes 10 vezes 10. Ou eu posso simplesmente, né, acrescentar ali a quantidade de zeros, tudo bem? Vamos ver uma próxima propriedade agora? Potência do produto. Olha o que diz aí essa propriedade. Como é que a gente vai usar essa propriedade nos nossos exercícios, tá? Eu tenho aqui na base A vezes B elevado a N. A vezes B elevado a N. Pessoal, isso é a mesma coisa. É equivalente a A elevado a N vezes B elevado a N. Perceberam que esse N aqui, ele serve tanto para o A quanto para o B? Né? Então é dessa forma que a gente vai usar essa propriedade. Olha o exemplo numérico. Eu tenho 2 vezes 3 elevado a 4. 2 vezes 3 elevado a 4. Como é que a gente distribui isso? 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Percebam que cada um desses números aqui da base, eles ficaram com o expoente, tá? O expoente pertence aos dois. Se a gente dividir, né? Se a gente distribuir, cada um fica ali com o seu expoente, tá certo? Vamos ver um próximo exemplo aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, 10 vezes 5 elevado a 3, né? Apareceu lá um exercício desse tipo para você fazer, ó. E agora, professor, como é que a gente vai resolver isso, né? Aplica a propriedade. 10 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3, tá certo? E aí você resolve aqui, por exemplo, ó, 10 elevado a 3, né, vai dar 1000, vezes
5 elevado a 3 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 vai dar 125, ok? Então, basta a gente resolver aqui esse produto, né? E nós teremos o resultado final aí dessa potência, tá ok? Então, vejo que é tranquilo demais a aplicação dessas propriedades, tá? Muito bem, pessoal, vamos ver então mais alguns exemplos aqui. Vamos voltar nas cartelas anteriores para a gente fazer mais algumas aplicações numéricas, né? Olha só. Eu tenho, vamos supor, 2 elevado a 4 elevado a 2. Como é que a gente vai resolver essa potência agora, hein? Vamos aplicar a nossa propriedade, né, de potência. Então, você já sabe, quando aparecer algo desse tipo nos exercícios, né, que se trata de uma potência de potência. Então, nesse caso, basta eu repetir a base e multiplicar, tá, os expoentes. Então, vai ficar 4 vezes 2, que é igual a 8. Pronto. 2 elevado a 8. Evidente que 2 elevado a 8, né, a gente consegue desenvolver multiplicando sucessivamente, né, esse 2 8 vezes. Vai dar um número bem grande, tá? Uma outra forma da gente resolver essa expressão seria elevar 2 a 4, né? Resolveria essa parte aqui, ó, 2 elevado a 4, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, ficaria 16 elevado a 2, né? Mas aí nós teríamos também um número bem grande. Então, como o nosso objetivo aqui é apenas aplicar a propriedade para que vocês entendam, né, que a gente consegue lançar a mão desse recurso, a gente vai parar bem aqui, tá? Então, resultado 2 elevado a 8. Vamos ver aqui um próximo exemplo para essa propriedade. Olha só, eu tenho 7 elevado a 4 dividido por 7 elevado... Eu vou colocar 5 aqui. Olha o que vai acontecer nesse caso, pessoal. Vejam que eu devo multiplicar 4 menos 5 e não o contrário, tá? Então, o que diz a propriedade? Como eu tenho uma divisão de potências de mesma base, o que eu vou fazer? Vou repetir a base e vou subtrair os expoentes nessa ordem aqui, tá, pessoal? Então, vai ficar 4 menos 5. Você não pode inverter, tá bom? Eu não poderia colocar 5 menos 4, por exemplo, tá bom? Então, nesse caso aqui, o resultado vai dar 7 elevado, ó, a menos 1. Perceberam? Perceberam a diferença? Agora, se eu tenho algo desse tipo, ó, 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 4. Professor, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, não. Existe diferença, tá? Olha como é que vai ficar agora. 7 elevado a 5 menos 4. Perceberam a diferença? 7 elevado a 1. Vou colocar 1 aqui só para constar, porque normalmente o número não tem ali o 1, tá? Então, vejam, no primeiro caso, né? Nesse primeiro caso aqui, o resultado deu um expoente negativo. Vejam, 7 elevado a menos 1. E nesse segundo caso, nós já temos um expoente positivo, tá? Por quê? Porque mudou a posição dos elementos, tá? Muita atenção nesse caso aí. Então, vejam, pessoal, que existe uma diferença, tá? Existe uma diferença. No caso da divisão, né, nós não podemos inverter ali os elementos. Por quê? Porque na divisão eu vou ter que subtrair os expoentes, tá? Então, uma coisa é 4 menos 5, né, que vai dar menos 1. Outra coisa é 5 menos 4, que vai dar 1 positivo. Na multiplicação de potências de mesma base, a gente não tem esse problema de inverter ali os expoentes. Mas é bom você trabalhar sempre nessa sequência, tá? Vamos ver um exemplo, então, para multiplicação? Olha como é que vai ficar. Vamos voltar aqui na próxima cartela. Olha só. Eu vou usar aquele mesmo exemplo, né? Eu tenho aqui 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 5. O que vai acontecer aqui, né? Como nós temos a multiplicação
de potência de mesma base, eu vou repetir aqui a base e vou agora somar os expoentes. Então vai ficar 4 mais 5, tudo bem? Professor, e se fosse 7 elevado a 5 vezes 7 elevado a 4? Né? Daria a mesma coisa? Nesse caso aqui, daria, tá? Nesse caso aqui, nós temos a mesma coisa. Por quê? Porque tanto faz 4 mais 5 ou 5 mais 4, né? O resultado vai dar 7 elevado a 9, não tem problema, tá bom? Mas no caso da divisão de potência de mesma base, nós não podemos inverter essa sequência. Muito bem, pessoal, agora que nós já conhecemos as principais propriedades, né? Vamos agora fazer algumas atividades. Vamos ver então a nossa DLI. Então aí está, questão de número 1, resolva. Temos 5 elevado a 3, 0 elevado a 100, 1 elevado a 1000. Na letra D e na letra E nós temos as propriedades que nós acabamos de ver, tá? Então resolvam aí a letra D e a letra E, ok? Na segunda questão, aplique as propriedades, mesma coisa, tá? 3 questõezinhas aí para nós trabalharmos, tá certo? Vou acompanhar vocês aqui pelo chat, daqui a pouquinho a gente volta para interagir. Boa atividade!
Muito bem, pessoal, vamos ver então como vocês se saíram nessa atividade. Vamos então resolver aí as duas questões. Muito bem, questão de número 1, temos que resolver aí cada uma das potências, tá? Então vamos voltar aqui. Ó, eu tenho 5 elevado a 3, então eu expliquei para vocês que 5 elevado a 3, né, é a mesma coisa que nós multiplicarmos 5 vezes 5 vezes 5, tá certo? 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125, né? Muito bem, daqui a pouco a gente vai ver o comentário dessa questão, tá? Eu tenho 0 elevado a 100, ora, todo número multiplicado por 0 é igual a 0, inclusive o próprio 0, né? Se você multiplicar o próprio 0 por 0, vai dar 0 também. Então, se 0 elevado a 100 é a mesma coisa que 0 elevado que 0 100 vezes, né? Então, aqui não vai dar outro resultado senão 0, ok? Olha a letra C. A letra C eu tenho 1 elevado a 1000, tá? 1 elevado a 1000
é 1 multiplicado 1000 vezes, né? Então, todo número multiplicado por 1 é igual a 1. Pronto. Na letra D, nós temos a aplicação da propriedade. Vejam que eu tenho as potências, né, de mesma base, só que eu tenho uma multiplicação. Então, na multiplicação, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Tudo bem? Então, 6 elevado a 5. Ok? 3 mais 2, 5. Letra E. Temos potência de mesma base, né? Só que agora nós temos uma divisão. E na divisão nós subtraímos os expoentes. Então, 7 menos 5. 4 elevado a 2. Ok? Então, essa daí é a nossa questão de número 1. Tá certo? Vamos agora para a questão 2. Na questão 2, a aplicação de propriedades também. Tá? Como é que vai ficar aqui? Ó? 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Apenas aplique a propriedade, tá? É apenas a aplicação de propriedade nesse caso aí. Não precisa a gente desenvolver as potências, tudo bem? Então, na letra B, potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Bacana? Letra C, potência de base 10. Então, você já sabe que 10 elevado a 5, né? É o 10 multiplicado 5 vezes. Vamos ver os comentários, então, para a gente encerrar aí a nossa correção. Então, olha só o comentário da questão 1. A questão A, basta multiplicar o 5, né, 3 vezes. Na letra B, temos base 0. Logo, o resultado sempre será 0, independentemente do expoente, tá? Ou independente do expoente. Na C, a base é 1. Logo, o resultado também será 1, independente do expoente. Na letra D, temos um caso de bases iguais, no qual deveremos somar os expoentes, tá? E na última letra temos também bases iguais. No entanto, como se trata de divisão, deveremos subtrair os expoentes, tá? Então, isso aqui, pessoal, é o comentário da questão 1, tá? Apenas para apresentar para vocês aí. Vamos para a próxima. Olha a segunda, né? O gabarito da segunda, como foi que ficou. Então, vejo que na letra A, no item A, temos um caso de potência de um produto, no qual devemos elevar as duas bases ao mesmo expoente. Vejam, 2 vezes 3, né, elevado a 2. Então, fica 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, conforme nós acabamos de fazer. Na letra B, temos a propriedade da potência de potência. Então, eu tenho aqui a base, né, elevado a 2, elevado a 4, potência de potência. Bastando multiplicar os dois expoentes. E no item C, temos uma potência de base 10, na qual elevamos esta base 10, tá, ao expoente 5. Olha só como foi que ficou. Tá certo, meus amigos? Vocês foram ótimos, como sempre. A gente se vê aqui numa próxima oportunidade. Bons estudos e até lá.